O FLIM, Festival Literário Internacional de Maringá, já está acabando, né? Infelizmente. A programação vai até o dia 18, domingo agora. Mas nós não podíamos perder a oportunidade de trazer mais um escritor para conversar com a gente. É o mexicano Juan Pablo Villa-Lobos. É Juan mesmo, né? Juan mesmo, sim. Juan, prazer em te receber aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. O Brasil não é novidade para você, que você já morou no Brasil, não é Eu isso? morei aqui 3 anos, eu morei em Em Campinas, no interior de São Paulo. Campinas. Sim. E a minha esposa é brasileira, então Então por isso que você tenho dois filhos que são meio mexicanos, meio Por brasileiros. isso que dá para falar bem direitinho, não Dá para precisamos falar em meu de português, o sim. português. Você vai estar hoje no FLIM, às Sim. 7h30 da noite, 7h30 da noite, sim. conversando, né, com o pessoal. Mas por você ser mexicano, os seus livros todos são baseados na vida dos mexicanos. Sim, eu publiquei até hoje 3 livros que foram traduzidos no Brasil. E Festa no Em Covil, 15 idiomas foram traduzidos sim, os seus livros, né? sim. Olha, 15 idiomas. Entre eles o português, né? E o primeiro é A Festa no Covil, que é a história de um garoto que é filho de um traficante no México. Parece uma história difícil, dura, trágica, mas na verdade é uma historinha cômica, humorística, sobre um menino que quer ter um hipopótamo na casa dele. Só que como ele é filho de um traficante, ele quer e ele pode. E ele pode. E o segundo romance é Se Vivêssemos em um Em um Lugar lugar Normal. normal. Também um pouco absurdo a história de uma família muito pobre que mora no alto do morro, né? Mas pareceria uma história bem brasileira também, desde um certo ponto de vista, é uma história meio brasileira também. Meio brasileira. Aí é uma família grande com sete filhos, aí num momento desaparecem 2 dos filhos e o irmão maior e o irmão seguinte vão sair na procura desses irmãos, achando que eles foram raptados por extraterrestres. E o terceiro romance, que foi o último que foi publicado aqui no Brasil o ano passado, é Te Vendo um Cachorro. Te vendo um cachorro. Ela é, a história é uma história de velhinhos, né? Na verdade, os 3 livros são o primeiro livro sobre a infância, o segundo livro sobre a adolescência e o terceiro que é sobre a velhice. A história de um prédio na cidade do México cheio de baratas, onde tem um clube de leitura muito absurdo. Normalmente o escritor já está pensando, já tem algum outro livro assim no forno que a gente Tem pode já um se livro dizer, pronto, que mas vai sobre ser... história mexicana também. Ele já mistura um pouco a minha biografia, né? Porque eu morei muitos anos em Barcelona. De fato, eu moro lá agora. Morei um pouquinho no Brasil. E esse novo livro que vai ser publicado em espanhol nos próximos meses, ele já é baseado em Barcelona. É um livro que acontece em Barcelona, mas é também um romance mexicano, porque a maioria dos personagens são mexicanos. Você viveu até quanto tempo no México? Eu morei até os 30 anos no México. Agora. E você vai falar hoje na Flin sobre a influência dos espaços na Sim. produção literária. Os espaços seriam os lugares? Sim, os lugares, exatamente. Rio de Janeiro, Barcelona, Sim. que isso tem muita influência numa produção literária. Sim. De fato, eu tenho um livro brasileiro. Eu escrevi um romance pequenino durante a Copa, em 2014, chama No Estilo de Jalisco, que é um romance... No estilo? De Jalisco. Jalisco é um estado no México, e eu sou de Guadalajara, que é a capital do Jalisco. E Jalisco é conhecido no Brasil porque foi o estádio onde o Brasil foi campeão na Copa de 70. Na Copa de 70. E eu escrevi esse romance para a Copa. É um romance de futebol, um romance pequenino, que foi publicado só no Brasil. E é um romance sobre uma história muito absurda de um mexicano que mora no Brasil e que está relacionado com o futebol. Você já pensou em escrever também sobre o povo brasileiro ou sobre o povo espanhol? Porque como você vai falar dessa influência dos espaços, você morando muito tempo em Barcelona, você vai acabar acompanhando o dia a dia dos espanhóis. Então, isso também pode te influenciar, viu, fazer um livro... Sim, de fato, meu novo romance é basicamente um romance sobre Barcelona. Só com um olhar do estrangeiro que mora em Barcelona, mas é um romance sobre Barcelona. E eu já escrevi bastante sobre o Brasil, só que não um livro, só aquele livrinho de futebol é sobre o Brasil, mas eu também escrevi muita coluna, né? Muita crônica, reportagem, inclusive escrevi algumas crônicas humorísticas sobre guias para estrangeiro morar no Brasil, né? Aprender a morar no Brasil. E você acha que morar na Europa te facilita mais o seu livro ser vendido mundialmente? O que acontece a localização? o que acontece é que a maioria das minhas traduções são na Europa, né? Está publicado em Portugal, na Itália, na França, Holanda, Alemanha, Inglaterra.
Então é mais fácil para mim viajar para esses lugares e poder ajudar na divulgação dos livros. Você acha que com essa nova era tecnológica que a gente vive, os livros ainda estão sendo muito procurados, as pessoas ainda estão lendo muitos livros, ou ainda nós temos que brigar para falar para as pessoas não deixem de ler os livros, não vão só para a tecnologia? E essa pergunta mereceria um programa de 2 horas. De 2 horas. Mas eu acho que precisa ser feito um esforço importante por parte das escolas, das instituições, dos governos, como essa Feira do Livro, né, que é um evento muito importante para incentivar justamente a leitura, né? Porque eu não consigo ler livro se não for livro. Livro. Eu não consigo ler, talvez porque eu seja de uma outra geração, leio Sim. notícias e tal, mas livro eu preciso sentir o livro. Eu também. Folhear as páginas. Eu já passei pelo e-book, né? Eu tentei e até consegui ler alguns livros, mas no final das contas voltei para o papel. Que ainda você pega o livro, cheira o livro, é diferente, a experiência é diferente. É outra experiência, mas eu acho que isso também, o nosso tempo é curto, daria um bom programa, mas isso aí é os educadores, os professores, né? Vamos reforçar então o seu horário hoje na Flynn? É hoje 7h30, lá do lado da prefeitura. Gente, é no auditório Flynn, que está bem do ladinho ali na Praça Celidônio, que é a praça da prefeitura, a entrada é gratuita. Então, assim, a gente precisa de cultura, né? A gente precisa ler, a gente precisa ter mais cultura. E olha o que Maringá está oferecendo para a gente, o melhor, de graça. Então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. O prazer é meu. E quem quiser conhecê-lo, então, 19h30 lá na Auditório Flynn, tá? Entrada gratuita.